dos times que mais marcaram gols na história do futebol brasileiro, o Flamengo entra nesta lista com louvor. A sua grandeza de revelar e contratar jogadores notáveis faz essa estatística aumentar cada vez mais durante o decorrer dos anos, né? E são inúmeros artilheiros em todas as décadas. O rubro-negro sempre proporciona jogadores qualificados a marcar muitos gols. E para ilustrar esses jogadores que fizeram história com a camisa do Mengão, separamos os 10 maiores artilheiros do Flamengo da década de 90. Bom, a década de 90 para o Flamengo começou promissora. Se você considerar o ano de 1990 como o início da década de 90, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Mas historicamente o correto é considerar o primeiro ano de cada década o ano 1, sendo que o ano 0 é da década anterior. Por exemplo, 1990 é considerado da década de 80, passa a valer de 91 em diante. Em 90 o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, você considerando ou não da década de 90, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Em 92 o Mengão foi campeão brasileiro de 92, com um baita time, com um timaço, e 80% desse time formada na base, como por exemplo o Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Djalminha, o Zinho. E aí você também tinha o Maestro Júnior comandando o meio do Flamengo. Naquela oportunidade ele já estava jogando no meio, já não era mais o lateral esquerdo que consagrou ele. Ele jogava no meio e armava, e era o maestro do time, já em fim de carreira. Também tinha o Gilmar Rinaldi nesse time, o goleiro que foi tetracampeão em 94. Na seleção quase não jogou, mas no Flamengo ele foi o goleiro titular desse título de 92. O Wilson Gotardo também era o grande zagueirão, depois foi ser campeão com o Botafogo em 95. Enfim, era um time memorável, era um time fantástico desse Flamengo campeão de 92. E como eu disse, 80% para mais era formado na categoria de base, mais precisamente no ano de 1990, quando o Flamengo foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com essa base desse time. Enfim, o Flamengo nos anos 90 tinha um início muito promissor. A partir do meio para o final, o Flamengo ficou meio que estacionado, ganhou apenas alguns cariocas. Mas em 99, o último ano ou não dos anos 90, o Flamengo conquistou a Copa Mercosul, que depois se tornou a Copa Sul-Americana. Mas a pauta consiste nos 10 maiores artilheiros do Flamengo na década de 90. E eu vou começar pelo 10º, não vou começar pelo primeiro. O primeiro eu vou deixar por último, porque é um jogador especial. Eu poderia falar, poderia não falar, mas vocês já sabem quem é. É o cara que tá aqui atrás. Este que tá aqui atrás. É este que tá aqui atrás. E a começar pelo 10º lugar, eu cito justamente o Maestro Júnior, né? O Júnior que marcou 28 gols pelo Flamengo nos anos 90. E ele abre a lista com 28 gols e na 10ª posição. Também com 28 gols, aí você pode escolher entre 9º ou 10º lugar, o Renato Gaúcho, né? Os dois estão ali empatados. Renato Gaúcho, que também marcou 28 gols e conquistou a Copa do Brasil em 1990. Considerando ou não um ano da década de 90, de fato o Renato Gaúcho marcou 28 gols dentre todas as passagens dele na década de 90. Então o Renato Gaúcho e o Júnior estão empatados com 28 gols. Na 8ª posição, citamos o Rodrigo Mendes que tinha uma função no futebol que hoje praticamente é extinta, ou é uma função muito rara, raríssima. É extinta, digamos assim, para falar o português bem claro, é uma função extinta, que é a função do talismã. O Rodrigo Mendes, o Diney, o Tupanzinho, inclusive esses jogadores fizeram história, mais o Tupanzinho e outros nomes, mas o Rodrigo Mendes ele entrava no segundo tempo e mudava o jogo, e no Flamengo ele chegou a conquistar a Mercosul de 99, e na década de 90 o Rodrigo Mendes marcou 30 gols pelo Mengão. Na 7ª posição o Paulo Nunes que fez história no Grêmio, fez história no Palmeiras e também fez história no Flamengo. O Paulo Nunes é de fato um campeoníssimo do futebol brasileiro. É goiano, mas começou no Flamengo, naquela base de 90. E foi campeão brasileiro em 92 com o Flamengo. E depois todos os títulos com o Grêmio e o Palmeiras que já citamos. E o Paulo Nunes, Arilson de Paula Nunes, marcou 34 gols pelo Flamengo nos anos 90 e ocupa a 7ª colocação. Na 6ª colocação, um jogador que tinha um futuro promissor. Começou muito bem e depois virou um andarilho, virou um refúgio do futebol brasileiro.
mas na época do Flamengo ele tinha seu destaque. Ele começou bem nas categorias de base, que é o Fábio Baiano. O Fábio Baiano marcou 36 gols, ocupa a 6ª posição nessa lista de maiores artilheiros do Flamengo da década de 90. E depois o Fábio Baiano foi jogar em todos os times do Brasil, né? Atuou pelo Corinthians, atuou pelo Juventude, pelo Grêmio, Ponte Preta, Fortaleza, voltou pro Flamengo, saiu do Flamengo, voltou pro Flamengo, jogou no Santos, no Paysandu, no Atlético Mineiro. Enfim, o Fábio Baiano virou de fato um cigano da bola, mas marcou seus 36 gols pelo Flamengo na década de 90 e outros mais depois de outras passagens e ocupa a 6ª posição com 36 gols. Bom, na 5ª posição ele tinha tudo para ser um ídolo do time, inclusive começou no Flamengo, conquistou títulos, mas foi se tornar o grande ídolo de outro time, de uma outra grande massa. Estamos falando das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Estamos falando de Marcelinho Carioca, que ocupa a 5ª posição com 42 gols. Marcelinho começou muito bem no Flamengo, conquistou o título brasileiro de 92, conquistou aquela Copa São Paulo emblemática de 90, com aqueles jogadores que depois se tornaram grandes ídolos. E o Marcelinho Carioca estava nessa base de 90. O Marcelinho foi um dos grandes artilheiros do Flamengo dos anos 90. Um desses 41 gols foi contra o Corinthians na Libertadores de 1991. O jogo terminou em 1-1, empatado em 1-1. E quem fez o gol do Flamengo foi o Marcelinho Carioca batendo falta, sua especialidade. O Marcelinho fez esse gol contra o Corinthians, depois ele foi jogar no Corinthians e se tornou um dos grandes ídolos, um dos maiores ídolos do Corinthians. Mas começou sua história no Flamengo e tá nesse hall da fama dos artilheiros dos anos 90 pelo Mengão. Na 4ª posição, com 59 gols, aliás foi um artilheiro nato e pouco valorizado, digamos, né? Que hoje mora no céu, e é o Gaúcho, o atacante Gaúcho, que também marcou época pelo Flamengo, marcou esses 59 gols, fora outros títulos. Dentre esses títulos, o Brasileiro de 92, o Gaúcho, que também marcou época no Palmeiras, onde o Zete se machucou, quebrou a perna, e aí o Gaúcho foi pro gol e pegou um pênalti. Enfim, o Gaúcho que foi um grande goleador, um grande artilheiro, um grande atacante, e é pouco lembrado, pouco valorizado pela história do futebol brasileiro. E no Flamengo, na década de 90, ele ocupa a 4ª posição. Foi um grande artilheiro e que hoje não está entre nós. Então, essa menção honrosa ao Gaúcho. E agora, o ranking dos 3 maiores artilheiros. Os 3 que fizeram mais gols. E nesse pódio, um artilheiro que é pouco valorizado também, pouco conhecido, digamos. A torcida do Flamengo conhece bem, mas a nova geração talvez nem conheça. O Nélio, que é irmão do Gilberto, que é irmão de outros jogadores também, mas o Nélio foi o atacante do Flamengo no começo dos anos 90 em diante, que chegou a marcar 66 gols pelo Flamengo nessa década. É muito gol marcado para uma década, 10 anos e marcar 66 gols para quem jogou bastante tempo no clube. E o Nélio ocupa essa 3ª colocação, pouco conhecido, pouco valorizado, mas o Nélio está nesse hall da fama dos artilheiros do Flamengo dos anos 90. O Nélio também tem sua parcela na história, tem seu nome marcado na história do Flamengo e conquistou esses títulos também com o Mengão. Agora na 2ª posição é um ídolo formado na categoria de base também. Não é naquela base de 90, é um pouco mais novo, mas chegou a se tornar uma grande referência, tinha um grande potencial, chegou a se transferir para o Real Madrid, mas depois que jogou no Real Madrid, pouco foi lembrado por outros times e pela seleção brasileira, no qual era sempre convocado quando jogava pelo Flamengo. Claro, Sávio, com 95 gols, ele é o 2º jogador que mais marcou pelo Flamengo na década de 90. O Sávio fez muitos gols, mas não chegou a participar dos títulos que o Flamengo ganhou no começo da década de 90. O Sávio ele foi muito importante para o Flamengo, mas não conquistou nenhum título de expressão. E aí foi vendido para o Real Madrid e jogou muito tempo no Real Madrid, depois voltou no fim de carreira para o Flamengo, mas também não conquistou nenhum título. No entanto, o Sávio foi um dos grandes promissores do futebol brasileiro, uma grande promessa do futebol brasileiro na metade dos anos 90 e em diante, né? E o Sávio, com 95 gols, ocupa a 2ª posição. Estamos falando de jogadores que marcaram época com a camisa do Flamengo e também com a camisa de outros times do futebol brasileiro. Todos eles não chegaram à marca de 100 gols pelo time, o que é justo, mas tem um que chegou. E chegou não só à marca de
100 gols com o time, chegou à marca de 200 gols com o time, num período onde ele jogou no Flamengo, saiu do Flamengo, voltou, e somando essas passagens pelo Flamengo, ele jogou num período de 5 anos. Em 5 anos marcar 200 gols é pra ser um demônio mesmo. É claro, Romário, baixinho Romário, peixe. Romário que marcou 1000 gols em sua carreira, contestáveis 1000 gols, porque sempre vão colocar em xeque a contagem dele, porque ele conta a categoria de base, ele conta jogos amistosos, jogos festivos, mas enfim, o Romário marcou 1000 gols em sua carreira, e desses 1000 gols, 204 gols, e aí você pode contestar, pô, marcar 200 gols no Flamengo, isso não deve ser verdade. Fui conferir e é verdade, pelo site do Futidados, eles disponibilizam lá os jogos e os gols contra quais times ele marcou os gols. E é verdade mesmo, ele marcou 204 gols pelo Flamengo num período curto e onde não conquistou nenhum título de expressão também. O título que ele deveria ter conquistado com o Mengão foi a Copa Mercosul de 99, mas ele saiu antes, ele brigou com a diretoria e acabou saindo do Flamengo e se transferindo para o Vasco, onde jogaria só nos anos 2000. E mesmo ele saindo do Flamengo antes do término da Copa Mercosul e consecutivamente o título conquistado, mesmo assim ele foi o artilheiro da Copa Mercosul e do time do Flamengo em 99, mesmo não terminando o torneio. É um monstro sagrado do futebol e o Romário encerra essa lista na primeira colocação. Pois bem, essa foi a pauta para enaltecer os artilheiros do Flamengo na década de 90. Posteriormente, futuramente, faremos das outras décadas com os outros times. Mas esse foi o Flamengo da década de 90 e seu top 10 dos artilheiros que marcaram a época no clube. Chega com perigo, condição boa para Romário. Vai para cima da marcação, grande drible. Que golaço!